Olá para você, internauta. Está começando mais um programa Olhar Humano. O programa que traz detalhes sobre a saúde através da psicologia. E, é claro, é o nosso encontro quinzenal aqui pela programação da Creative TV Brasil. Para você que está com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar com a gente aqui na página da Creative TV São Paulo. No programa de hoje vamos falar sobre prevenção ao suicídio. O Dr. Nelson Luiz Raspes fez uma entrevista muito interessante, uma conversa com a doutora Fernanda Rezende. Ela é psicóloga também, mas é especialista nesse tema. Para a gente poder começar o nosso programa de hoje, nosso bate-papo especial, lembrando que o programa Olhar Humano acontece a cada 15 dias, ao vivo, aqui pela Creative TV São Paulo e também através dos demais canais que estão retransmitindo nesse momento a nossa programação. Aqui na Creative TV São Paulo no Facebook, na rede de sites da Creative TV Brasil e também através do nosso aplicativo na Play Store. Lembrando a você que está nos acompanhando que você pode depois rever esse programa na íntegra, tanto na nossa página no Facebook, como também no nosso canal do YouTube Creative TV Brasil. Dr. Nelson Luiz Raspes é o nosso convidado de sempre, trazendo sempre novidades para a gente que nos acompanha, para você que está com a gente aí sempre nessa programação especial. Dr. Nelson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Anderê. Boa noite a todos os telespectadores da Creative TV, do programa Olhar Humano. Mais uma vez estamos aqui com um tema bastante interessante. Foi uma entrevista fantástica, uma entrevista bem esclarecedora. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas, Anderê, porque é uma profissional especialista no assunto. Ela trabalha com psicologia hospitalar, a Fernanda, a tanatologia, que é o estudo científico sobre a morte, e ela trabalha em casos preventivos. Eu tenho certeza que vai ser extremamente importante e eu espero que todo mundo goste. E todo mundo pode participar pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Face, dando suas opiniões, suas sugestões, que será muito bem-vindo. Que bom, doutor Nelson. Então vamos conferir a entrevista que o doutor Nelson fez com a doutora Fernanda Rezende sobre a prevenção ao suicídio. Confira só. Olá, caros amigos aqui do programa Olhar Humano. Estou aqui mais uma vez, Nelson, psicólogo, com o maior prazer, trazendo mais uma entrevista aqui para vocês, uma entrevista que vai ser muito chamativa para vocês e com o maior orgulho quero agradecer antes de qualquer coisa toda a audiência que nós estamos tendo com o programa. Está tendo uma repercussão legal, está tendo uma chamada muito legal, o público está gostando e a gente está aqui para agradecer e aceitar também sugestões, ideias, para que vocês também tragam suas sugestões para a gente poder gravar outros programas, ok? Então eu quero agradecer mais uma vez e hoje vai ser uma entrevista fantástica, vai ser uma entrevista maravilhosa. Eu estou aqui com a minha amiga Fernanda Rezende. Obrigado, Fê. A Fernanda Rezende. A Fernanda Rezende, ela é psicóloga hospitalar, ela é especialista em tanatologia com prevenção ao suicídio. Ela tem um trabalho fantástico, ela tem um trabalho assim maravilhoso, onde ela tem um lado muito humano de como ela trata a questão do suicídio, da morte. Então ela também é professora universitária, palestrante, participa de congressos, é uma estudiosa no assunto. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. E vocês deixem seus comentários na página da Creative TV aqui de São Paulo, na Creative TV do Brasil, no aplicativo, no YouTube, no Facebook, para onde o programa vai ser transmitido, tá legal? Então, eu conto com a participação de vocês e desde já, Fernanda, mais uma vez, obrigado pela presença. Ela que gravou o ano passado comigo um vídeo no YouTube, esse vídeo já passou de 3.000 visualizações, que foi um tema bastante também voltado à questão do suicídio. E, Fernanda, é um assunto bastante atual nessa questão do suicídio, da prevenção do suicídio, e você que trabalha com isso já há mais de 10 anos, praticamente 12, 13 anos na área. Como que você está vendo a questão do suicídio hoje, dentro do teu trabalho, aquilo que você está desenvolvendo? Obrigada mais uma vez. Que bom que eu possa tentar falar um pouco do trabalho. A primeira pergunta, que a questão do suicídio, ela está sendo desespero, né? Eu acho que essa é a palavra que resume o que a gente vem vivendo aí, principalmente nos últimos anos, em relação à questão do suicídio. Então, só para a gente ter um pouco de ideia do que a gente está falando, né? Porque a visão que nós estudiosos temos é que o suicídio ele é uma grande epidemia, né? Silenciosa,
porque de certa forma nós estamos vivendo a cada 45 minutos no Brasil há uma morte por suicídio. A cada 44 segundos no mundo alguém morre por suicídio. Isso é muito sério. Sim. Nós temos aí, de certa forma, alguns estudos que vão dizer que de 10 pessoas que cometem suicídio, 9 seriam passíveis de reversão. Então, a gente está falando de uma epidemia, né, silenciosa, com muito sofrimento. No Brasil, é a terceira maior causa morte. A gente só perde para mortes de AVC e problemas cardíacos. Nos adolescentes do nosso país, também é a terceira causa-morte. Dos adolescentes, vocês Sim, que têm filhos adolescentes, sim. fiquem atentos a isso. Nós temos, a gente, de certa forma, né, perdemos os nossos filhos, os nossos adolescentes, primeiro por homicídio, segundo por acidente de trânsito e terceiro por suicídio. Então eu acho que é uma discussão mais do que necessária, né, que precisa ser pautada, que precisa ser falada. E eu agradeço porque a gente tem muitos mitos, né, o que vem a ser o suicídio. Então eu acho que o primeiro deles é dizer assim, não vamos estimular a falar de suicídio, né? Mito. Então falar é o melhor tipo de prevenção. Trazer a comunicação, seja em ambiente de trabalho, seja em escola, principalmente em escola, né? Discutir, falar sobre o suicídio é a melhor prevenção. Agora, Fernanda, qual que é o problema das pessoas falarem de suicídio? Eu acho que é um grande tabu, né? Falar da morte é um grande tabu na nossa sociedade. Então imagina uma sociedade que tem que estar o tempo todo correspondendo a uma necessidade. Então eu costumo brincar que a vida passou a ser uma grande corrida, né? Então o tempo todo eu tenho que estar na linha de chegada. Então eu tenho que estudar muito, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que acumular muito, eu tenho que guardar muito, eu tenho que ter tudo, né? Assim talvez, quem sabe, eu seria algo, né, bom na sociedade. É claro que é uma utopia, né, Com uma certeza. Grande mentira, Obviamente. porque nunca ninguém vai ter tudo, né? Mas é essa exigência constantemente desse lugar, né, que o ser humano, de certa forma, precisa responder na nossa atualidade. Ah, Fernanda, mas sempre existiu a questão do suicídio na história da humanidade? Sim, é verdade. Mas nunca tivemos números tão alarmantes como a gente está tendo agora. Em menos de 2 anos, em torno de 3 a 2 anos, o índice de suicídio na adolescência teve um aumento de 10%. Isso significa... Isso significa que a gente está perdendo, né, os nossos adolescentes, nós estamos perdendo as pessoas. Eu estou falando no adolescente porque é a faixa etária, né, que mais está chamando a atenção. Mas isso significa que o suicídio ele não tem, né, o fenômeno do suicídio, ele não tem gênero, ele não tem classe social, não tem idade. A gente poderia pensar que há anos atrás a faixa etária que mais cometia o suicídio eram os idosos. Hoje são os nossos adolescentes. Vamos pensar no enredo da sociedade da qual a gente está inserida? Eu digo que a nossa sociedade é uma sociedade descartável, né? Então, usamos e jogamos fora, né? Isso é em relação à tecnologia, isso é em relação ao que consumimos, além do que precisamos. Isso também é pautado nos relacionamentos, né? Nos aplicativos de relacionamento. E aí a grande questão do fenômeno do suicídio é qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? É verdade. Então, o que eu vou percebendo hoje é um desamparo humano. Qual que é o sentido da vida? Hoje eu tenho acesso a um mundo, né, num aparelhinho chamado celular. Eu acesso o que eu quiser hoje. Eu tenho muita informação. Eu tenho uma liberdade, né, no sentido de exercitar o meu desejo, exercitar a minha vontade, muito diferente do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás. Sem dúvida. Eu tenho, né, a sociedade hoje tem uma liberdade que a gente não sabe o que fazer com ela. E aí entra essa questão, né, do desespero. Um outro aspecto que eu acho importante a gente falar entre mitos e verdade é mito dizer que aquela pessoa que tentou o suicídio sempre tentará. Não é verdade. Não é verdade. Lembra a ideia, né, da possibilidade entre 10 suicídios, 9 ser reversível? Né? Então sim, é possível a pessoa ter passado por esse processo, né,
de ter uma tentativa, e eu falo que isso são sobreviventes do suicídio, além dos familiares, que é o meu nicho dentro do consultório, né? Eu atendo, 80% do meu consultório hoje são de pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram a esse ato e continuam, né, nessa sociedade, tentam refazer a vida, né, ressignificar a vida. Então é mito achar que quem cometeu suicídio cometerá sempre. Não, não é verdade. A gente tem uma possibilidade de mudança. Um outro aspecto que é mito, né, é o fato, de certa forma, também a pessoa quer chamar atenção, né? Isso é o que é muito falado, sim, né? a pessoa está chamando atenção. Não dá muita bola, não dá muita bola, liga, né? Depressão é frescura. Pelo amor de Deus, claro que não, né? Depressão é doença. A gente não pode dizer que toda pessoa que comete suicídio, ela é depressiva, né? Não é verdade. Ela pode cometer o ato e não vivenciar um processo de doença emocional mental. Mas as pesquisas vão dizer que dentro das doenças mentais, a depressão é o que é mais recorrente. O que a gente chama de autópsia psicológica. É tentar fazer um estudo, né, dessa pessoa que veio a falecer, de como eram os aspectos emocionais dela. Então a gente tem sim aí um número significativo, mas isso não é regra, né? Então é um grande mito falar que quem tenta o suicídio, quem fala do suicídio, né, não comete, não é verdade. Não é verdade. A gente não pode esquecer que uma pessoa que chega até o ato suicida é uma pessoa que está muito em sofrimento, imensamente em sofrimento. Eu costumo dizer que a pessoa, né, a pessoa que passa por esse processo, porque é um processo, acho que isso também é importante, ninguém se mata, ninguém acorda de manhã e se mata no final do dia. É um processo, ao longo desse processo existem algumas fases, e dentro desse processo existe um pedido de socorro, né? Talvez não um pedido tão claro, eu vou morrer, mas um pedido de a vida, será que as pessoas vão se importar comigo se eu morrer? A vida não faz sentido. Será que eu vou fazer falta? Será que eu vou fazer falta? Então, são pedidos, né, que a gente poderia dizer nas entrelinhas, mas não deixa de ser um pedido. E que sinais que você observa que essas pessoas trazem para você? Muitos, né? Porque então, tem gente que fala assim, quem comete suicídio não avisa, sim, não dá um toque, ou então vai tentar verdade. várias vezes. Como é que é isso? Não é verdade. Então, como é um processo, ele vem pedindo socorro, ele vem pedindo ajuda. Eu também gosto de fazer uma analogia, Nelson, que assim, a visão que eu tenho é que não é o corpo da pessoa que está pegando fogo, é a alma da pessoa. Então, é muito sofrimento que é um desespero, né? E as pessoas falam, o suicídio é um ato de coragem ou é um ato de covardia? Eu ouço bastante. Não, é um ato de desespero. A pessoa está desesperada. Não porque ela quer morrer. Nenhum suicida quer morrer. Eles querem viver. Só que não tem esperança, né? Eles não conseguem ter a esperança de continuar. Então, se perde, né? Não tem esperança na vida. Não tem, né? Só antes de completar, de responder essa pergunta, um outro aspecto também, que é importante saber, o suicídio ele é multifatorial. É um fenômeno que é multifatorial. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem um componente que é biológico, né? Ele tem um componente que é psicológico e ele tem um componente que é social. Depressão não é frescura, né? Depressão longe disso. Não é uma pia vazia para ser, né? Vai lavar um tanque de roupa, não é. Né? Depressão não é só falta de uma religião, né? A pessoa não acredita em Deus, não é isso. A pessoa muitas vezes na crise ela não consegue tomar banho, né? Porque a água batendo no corpo dói. Se a depressão é uma doença, não basta ter só força de vontade para sair de uma crise. Eu costumo dizer também, Nelson, que uma pessoa, né, que é acometida por uma doença como o câncer, ela não consegue curar do câncer só tendo força de vontade. É claro que a positividade, né, eu tenho uma ressalva de falar dessa palavra, mas é claro que buscar acompanhamento, buscar é fundamental. Óbvio. Acreditar nesse processo de cura do câncer, mas é uma doença e que ninguém questiona que vai lavar um tanque de roupa que o câncer melhora. Claro que não. Louça. A depressão é a mesma coisa. Então é um estigma, né? Por isso que eu falo que é um sofrimento silenciado, porque a sociedade também não consegue falar sobre isso, né? Não quer saber da pessoa
triste. Não quero ouvir. Eu tenho os meus problemas, é uma sociedade Mas egoísta. Esse problema é seu. Daqui a pouco melhora. Daqui a pouco passa. O que não é verdade. Então, eu preciso, nós somos multifatoriais, bio, psico, sociocultural. Eu preciso cuidar do bio, né? Eu preciso de um acompanhamento médico, psiquiatra, né? Psiquiátrico, mas eu preciso de acompanhamento médico, meu corpo necessita disso. Eu preciso de um acompanhamento psicológico, né? É necessidade de compreender as relações, a maneira de ser. Eu costumo dizer que nós somos a nossa história de vida, né? Eu sou aquilo que fizeram de mim. Porque eu tenho uma história, eu tenho figuras, né, que vão constituindo a minha história, a minha identidade. Mas eu também sou aquilo que eu posso ser, né? A questão é, eu sou aquilo que fizeram de mim. A questão é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então a gente tem um aspecto, a gente tem um aspecto biológico, a gente tem um aspecto psíquico e a gente tem um aspecto social. Eu costumo dizer também, se eu estou inserida nessa sociedade e eu estou falando de uma sociedade adoecida, logo eu também sou doente. Porque eu faço parte dela. Eu estou inserida nessa sociedade adoecida. Então esse é o primeiro passo. É reconhecer os meus vícios. A gente está falando pela internet. É verdade. Né? Eu não consigo mais, hoje em dia, me desligar da internet, me desligar do celular. Né? Quem não tem isso é o bicho estranho. Ah, com certeza. Né? É o bicho estranho. Eu ouço muito isso de adolescente. Sim, então eu tenho acesso a isso o tempo todo. Eu sou dependente, eu sou viciado. O vício é escravidão. Né? Então eu perco o celular, né? Eu perco a vida. Então, de certa forma, falar do fenômeno do suicídio é também falar dessa sociedade que está adoecida. Qual sociedade? As instituições dentro da sociedade. A família está adoecida. Né? A gente vê hoje, não estou sendo moralista no sentido de achar que a família tem que ser tradicional, mamãe, papai, filhinho, não é isso. Mas eu digo, hoje há um esvaziamento dessa relação familiar. Né? Então eu tenho uma mesa da qual eu tinha as minhas refeições, hoje cada membro da família está no quarto, está no celular, né? Mexendo, eu digo que futricando a vida alheia, porque eu não entro no Facebook a não ser para futricar a vida do outro. É meio que o Big Brother. É o Big Brother, virou um grande reality show. É, exatamente. Né? Então, eu fico me perguntando o que a gente faz no Facebook. Talvez é mostrar a nossa falta de existência, né? Porque eu não olho pra mim. O celular virou, desculpa, uma grande vitrine. Então, verdade. Será que eu passo mais tempo da minha vida em Instagram, em Facebook, né? Olhando a vida do outro. Aliás, você me fez lembrar uma coisa, Fernanda, que você falou muito de adolescentes, que você trabalha com público. Eu atendi uma adolescente recentemente, e ela estuda numa escola particular, forte, em São Paulo, né, uma escola caríssima. E ela estava me falando o seguinte, que como tem as pessoas mais populares, sempre tem aqueles que têm mais curtidas no Instagram, porque hoje o Instagram também virou moda, né? Então, pessoas que não têm tantas curtidas no Instagram não podem fazer parte daquele grupo de pessoas, quer dizer, então você está escolhendo os seus amigos através de uma rede social por número de curtidas que você tem. E de certa forma, né, a gente trocou o presencial pelo virtual. É verdade. Hoje eu tenho, de certa forma, um público, né, que se relaciona virtualmente muito mais do que as relações pessoais, né? Eu falo que o corpo humano, ele tem sentido, ele tem toque, ele tem cheiro, ele é visual, e na internet a gente só tem visual, né? A gente não estimula os outros sentidos. Logo, a minha questão é, será que a gente está desumanizando o humano? Né? Então, eu acho que é só pra gente tentar entender que a gente está falando de algo, né? E é por isso que a gente tem aí, a cada 45 minutos no Brasil, uma morte por suicídio. A gente está falando de uma epidemia que é mundial. Né? E é importante entender, e acho que isso também vale a pena a gente ressaltar na entrevista, a gente tem algumas redes sociais, teve algumas séries, né, que apareceu há pouco tempo, os 13 porquês. Não existe esses porquês, essa lista, né? Porque é um fenômeno. De novo, ninguém acorda de manhã e se mata no final do dia. O que a gente percebe é que o ato suicida, ele acontece a partir de um gatilho, de uma causa, né? Ele pode acontecer a partir de uma causa, mas ele não é um motivo. Então, na série, né, os 13 porquês, tinha a reportagem lá, a Hannah, que sofria bullying. É muito grave isso, né, Nelson? Muito grave. O bullying é uma violência, né? Ainda muito forte, somado com uma violência sexual, que a gente sabe, a gente está inserido numa sociedade machista, né?
A gente tem muito feminicídio nessa história, misoginia, a gente faz parte dessa cultura machista. Então a gente tem um número grande de violência feminina e a gente não fala sobre isso. Não. Isso é calado, né? E isso também pode culminar, dentro da história de vida, no ato suicida. Então olha só que interessante, a gente está falando de uma sociedade adoecida e uma sociedade violenta. Né? Se a gente parar para pensar os números dos adolescentes, né? Como os adolescentes morrem, os 3 são de violência, né? Homicídio, violência de trânsito, acidente de trânsito e suicídio. E aí entra também dependência química, uso de drogas. Mas isso com cenário, né? Tá. Se a gente colocar nas estatísticas, é isso que acontece. Né? Então, olha como a gravidade que a gente está dizendo, isso é muito importante. É verdade. Vamos falar então de riscos, né? Comportamentos de risco. Mudança de comportamento brusco. Então, alteração na rotina, nos adolescentes, uma queda no rendimento escolar, para o adulto, uma não vivência, uma não produtividade como tinha antes no trabalho, uma apatia, né? Uma apatia, um desinteresse em muitas coisas, os adolescentes ficar um tempo maior no quarto, ficar mais dentro das relações virtuais, jogando videogame, né? Voltado mais para esse mundo interno. Perguntas do tipo, será que a minha falta vai ser vista pelos familiares? A sociedade não se importa mais comigo? Eu não me sinto amado? Nada faz sentido, né? Não vejo mais sentido na minha existência. Mudança de sono, né? Rotina de sono, ou dorme demais, ou dorme de menos. Troca o dia pela noite, isso é muito comum, né? Isso é fala muito recorrente dos meus pacientes. A gente troca o dia pela noite porque a noite, né, tem essa ideia da noite ser mais silenciosa. E sim, é verdade, a depressão tem essa inversão, né? Essa dificuldade de estar durante o dia e essa organização um pouco melhor à noite. Dificuldade de concentração também é um indício de risco de suicídio, né? A pessoa tem muita dificuldade de raciocínio, de manter a atenção em algumas coisas, dispersa muito. Pesadelos é muito constante também, né? Uma queixa que é recorrente nos pacientes. E aí, né, o que eu acho que é mais gritante, que eu venho percebendo, né, na clínica com os adolescentes, é a automutilação. Né? Isso eu tenho pegado bastante. Sim. Não significa que toda pessoa que se mutila, a consequência é o ato suicida. Mas a mutilação também pode dizer de um processo. Então, preste atenção, né, nos adolescentes. Eles se cortam na nossa frente. Eles se cortam nos braços, eles se cortam nas virilhas e eles usam pulseira no lugar para não ser visto. Mas ao mesmo tempo é uma necessidade. É um pedido de socorro, né? A mutilação, a automutilação não é frescura. De jeito nenhum. É uma forma de minimizar a dor interna. Lembra? A alma está pegando fogo. A alma. E o suicídio, poderíamos dizer, Fernanda, que é necessariamente a pessoa que dizem também, eu ouço várias vezes isso, que às vezes a pessoa ela não quer se matar, ela quer tirar aquela dor. Sim, não, ninguém morre porque quer, né? É biológico isso. Você tem aí uma reação biológica porque é instinto de sobrevivência. O humano quer sobreviver. Sim. Né? Se chega a cometer o ato, é porque está em desespero. Não é nem covardia e também não é, né? Não é romântico. Não é Romeu e Julieta. A pessoa está em sofrimento intenso. Né? É denso isso. E você deve conversar com os pais desses adolescentes. Sim. E como é que esses pais chegam? O que você passa de orientação para eles? Olha, Nelson, eu diria que são duas questões quando a gente está falando de adolescentes. Uma é a família, né? A dificuldade de pedir ajuda dos próprios familiares, a vergonha, né? A questão do suicídio, ela gera muita vergonha, constrangimento, porque imagina, eu tô doente, eu tô adoecido. Eu costumo dizer que a cara do depressivo, ele não é aquela cara de preto, de sombra preta, não é. Né? A cara do depressivo é a cara feliz no Facebook. A gente tem pesquisas que mostram que as pessoas que cometeram suicídio 12 horas, 24 horas antes, colocam suas fotos bonitas no Facebook. Então, gente, olha que sinal importante isso que ela está falando. Né? Você coloca a máscara, mas na verdade você está chorando por dentro. Né? Dizem que o palhaço é aqueles que sorri, mas o palhaço faz os outros sorrirem.
né? Mas por dentro ele não está sorrindo. É. Então, eu acho que isso é um fator muito importante também, né? Perceber as redes sociais. Se nós vivemos, se a nossa sociedade hoje vive dentro da rede social e o ato suicida é um ato de comunicação, então eu também vou pedir socorro dentro dessas redes sociais. Né? Então, acho que isso é um fator importante. Junto com essa dificuldade dos pais, eu percebo que a gente tem um número muito alarmante de professores também adoecendo, educadores também adoecendo, médicos adoecendo. E eu percebo, Nelson, que há uma grande resistência dentro das escolas de falarem sobre isso. Porque, afinal de contas, ter um aluno, né, que se automutila não é o marketing para a escola. Não é bem visto na sociedade. Então não se fala sobre isso. Se finge que o aluno não está se mutilando, se finge que o funcionário não está se mutilando. Né? Tem casos de pessoas adultas que entram no banheiro do trabalho, se corta para aliviar a dor e depois volta a trabalhar, aí, volta para sua rotina, né, esconde e volta para sua rotina de trabalho. Né? O depressivo, ele não está necessariamente no quarto, né, escuro, ele está no dia a dia. Ele está aqui do lado, ele é meu vizinho, ele é meu chefe, ele é meu funcionário, ele é meu professor. A gente está falando tanto do adolescente, mas ele pode ser meu professor. Né? Talvez ele esteja ali dando aula, ele esteja aqui dando entrevista. Exatamente, né? Ele está em qualquer lugar. Porque a questão do suicídio é uma calamidade pública. Então a gente não está falando, né? Eu costumo dizer que assim, quando tem a epidemia da dengue, do sarampo, a gente tem nos noticiários, a gente tem nos outdoors da cidade, mas ninguém fala sobre suicídio. É verdade. Né? Ninguém fala sobre suicídio. Então eu acho que de certa forma, né, eu acho que é importante esse espaço, eu agradeço novamente, porque eu acho que isso, né, é importante, porque é possível de prevenção. Eu criei uma frase, né, da qual eu venho acompanhando os meus pacientes. Eu falo que a dor compartilhada é possível de ser vivenciada. Então, quando eu compartilho a minha dor, quando eu digo, né, sobre o meu sofrimento, é possível. Né? A dor é possível de ser vivida quando ela é compartilhada. A partir das minhas experiências, como você falou, né, eu tenho praticamente 12 anos aí de estrada dentro desse sentido da prevenção do suicídio. Eu vou recolhendo essas histórias, né, vão me ressignificando, e aí eu digo que eu estou em gestação de um livro. Né? Que legal. Então eu estou gestando um livro que eu quero trazer um pouco das minhas experiências, né? Como eu sou psicóloga hospitalar, tenho as minhas experiências no hospital, as minhas experiências no consultório, né? As minhas experiências com família, e agora, muito recente, eu tive uma significância aí de uma experiência que eu tive num grupo de Facebook sobre suicídios, né? E aí a gente tinha, pasme, 85 mil membros. Gente, 85 mil. O que esses membros eram? A grande maioria eram adolescentes. Qual é a faixa etária? Se cortando, ao vivo. Né? Postando fotos, ao vivo. Gente, isso é muito grave. É grave, é muito grave. Então, assim, essa questão da internet é muito séria. Vejam o conteúdo na internet. Olhem o conteúdo na internet. Então, a ideia do livro, né, é tentar desmistificar um pouco essa ideia do tabu. A gente não está falando de algo que está distante, a gente está falando de algo que está aqui. A ideia do livro, Nelson, não é uma ideia de cartilha. Sim, pelo amor de Deus, não é isso. A cartilha a gente tem a Organização Mundial de Saúde, você pode entrar na internet, você pode procurar. A gente tem alguns materiais, né? O governo precisa fazer muita coisa, né? É muito pouco que a gente tem de políticas públicas. E um outro aspecto, Nelson, a gente não tem uma demanda, a gente não tem uma rede, né, de saúde pública que dê conta dessa questão. O que a gente precisa falar, dialogar, trazer isso à tona, né? As pessoas estão morrendo. Então, só para poder fechar, a ideia do livro é essa, né? É poder compartilhar, a dor compartilhada é possível de vivenciada. Então, é compartilhar um pouco com as pessoas sobre a dor, né? Sobre a necessidade e, principalmente, deixar muito claro isso, né? É passível de prevenção. De 10, 9 seria passível de reversão. Então, é isso, né? Eu acho que, de certa forma, é urgente, né? Mais do que urgente falar sobre esse tema. Gente, eu ficaria horas aqui conversando com a Fernanda. Como sempre, olha, eu estou assim só olhando e ouvindo, prestando atenção e amando tudo isso que ela está trazendo.
números super mega alarmantes do que ela está trazendo, da experiência profissional dela. E a Fernanda, nós vamos gravar outras. Até porque isso é muito sério. E você pegou pontos importantíssimos hoje em dia. Porque a adolescência, a sociedade realmente está doentia. Sim, sociedade descartável, né? Exatamente, sociedade líquida. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Bauman, que ele vai trazer essa ideia, né? Da sociedade líquida, descartável. Essa sociedade que... Né? Exatamente. Então, assim, quando você lançar o livro, eu vou ser o primeiro na fila a pegar autógrafo. Então eu tenho certeza que vai vender muita coisa e vai chamar muita atenção na sociedade. A ideia é mais do que vender, né? Acho que a ideia é compartilhar mesmo, é trazer. Aí a gente tem publicações no Brasil, a gente tem pesquisas, mas eu sinto, Nelson, que é uma escassez de material. Eu estava até comentando com você um pouco antes da gente começar a gravação, não existe uma especialização no Brasil que trate sobre a questão do suicídio. A gente tem profissionais muito engajados, que tentam estudar sobre o tema, mas não existe uma especialização. Do mesmo jeito que há uma escassez no nosso país em relação à prevenção, né? Em relação ao que vem a ser o suicídio. E aí, só para a gente terminar mesmo agora, eu só queria deixar duas questões que eu acho que é importante, né? Dentro do mundo, pensando num olhar do mundo, o Brasil é o 8º país que mais tem números de suicídio, né? E aí eu só queria salientar, pensando nessa questão da gente não ter tanta publicação, da gente não ter tanta pesquisa, existe uma organização chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. Muito bem lembrado. Eles têm uma organização fantástica, uma organização não governamental, nem política, nem religiosa, eles são apartidários. E há pouco tempo o governo liberou uma verba e aí você tem o número 188, que é um canal por telefone, ou por chat, ou por e-mail, 24 horas por dia e hoje no Brasil todo, né? Então você liga, é gratuito a ligação, né? Você pode estar falando de celular, falando de casa, de orelhão. Isso foi um avanço que até pouco tempo a gente não tinha isso. E são voluntários que estão ali para dar um apoio emocional. Né? Eles servem para isso, eles não são psicólogos, eles não são psiquiatras, eles são muito eles bem não têm a intenção de fazer tratamento. Né? Um coordenador aqui do posto da cidade que eu trabalho, ele disse que é um amigo de momento. E é um trabalho fantástico que eles fazem. Né? Eu acho que a gente precisa realmente valorizar a vida, a gente precisa valorizar a nossa existência. E esses voluntários trazem isso. Então, obrigada mais uma vez. Imagina, gente, eu sou assim fã da Fernanda faz tempo. E Fernanda, manda uma mensagem legal para as pessoas em cima desse tema tão difícil que é falar. Transforme, né? Transforme a dor, não em felicidade, porque isso não existe, mas transforme a dor em possibilidades. Eu acho que é possível falar sobre isso, sem preconceito, sem tabu, né? Eu costumo dizer que a melhor forma de prevenir é perguntar. Pergunte, né? Você está pensando em se matar? O que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso te ajudar? Me ensina a te ajudar. Então eu acho que fica essa ideia, né? Transforme a dor em possibilidades. Fê, obrigada. Obrigado, querida. Maravilhosa, mais uma vez, como sempre. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe suas opiniões, deixe suas questões aqui no site da Creative TV, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube. E nós vamos marcar outra, Fernanda. Sim. Eu só queria deixar um contato, né, que você vai encontrar lá no meu site, sugestões de leitura, sugestões de filme, algumas coisas que eu vou escrevendo a partir das minhas vivências. Chama www.fernandarezendepsico.com.br. Rezende com Z. www.fernandarezendepsico.com.br. E aí lá talvez a gente possa conversar um pouco melhor, quem quiser, né? Tirar suas dúvidas, perguntas, estou à disposição. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores. Curtam bastante essa entrevista. Como eu falei, mandem suas opiniões, suas sugestões. E até a próxima, se Deus quiser, com mais uma entrevista aqui no programa Olhar Humano. Um grande abraço e até a próxima. Que tema interessante, né? O tema muito, olha, que leva ao debate em relação à prevenção do suicídio, né? Principalmente nesse mundo conectado que nós temos hoje aí,
nesse mundo que a geração, essa nova geração está conectada e que as informações, tanto para o bem como para o mal, são muito fáceis de ser acessadas. A você que está nos acompanhando nas redes sociais, mandar um abraço aqui para Ângela Remis, dando boa noite, Leide Alves também nos acompanhando, Dadá Carvalho, Lecídia nos acompanhando também, a Pri Souza também nos acompanhando, André Garcia. Mandar um abraço aqui especial ao professor universitário Lucínio Oliveira, meu amigo aqui de coração. Ele deixou aqui um comentário interessante. Ele diz: a fragilidade humana é da sua essência, mas algo de muito perturbador está aprofundando ainda mais a fragilidade, a ponto das pessoas cada vez mais jovens estarem sendo vítimas de atos de ceifarem suas vidas, abdicando delas. Tema muito importante e parabéns pela clareza das informações. Obrigado, professor Lucínio, pelo seu comentário aqui na nossa live do Facebook. Lembrando que nós estamos também no nosso aplicativo na Play Store e também na rede de sites parceiros da Creative TV Brasil. Bom, doutor Nelson, você que está em São Paulo, o tema hoje foi bastante abrangente. Realmente promoveu aí uma reflexão muito forte em relação a esse tema, que infelizmente os suicídios são atos que estão cada vez mais comuns na sociedade de hoje em dia, né? Nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, mas eu queria abrir espaço para o senhor poder fazer um comentário final em relação a esse tema, essa entrevista de hoje, doutor Nelson. É verdade, Jean Guerreiro. É verdade, é realmente um tema muito oportuno, e você viu com que objetividade que a Fernanda ela aborda esse assunto e que o valor que a gente tem que dar para o ser humano, para a vida que nós temos também, né? Fazer uma reflexão que nós estamos fazendo das nossas vidas e que a vida das pessoas que convivem com a gente. E eu fico muito feliz do comentário que você fez e todas as pessoas que assistiram pelo Facebook, que é para provocar mesmo essa reflexão. Por isso que eu trouxe esse assunto e que com certeza eu vou gravar uma outra entrevista com a Fernanda, porque assunto com ela é o que não falta, meu amigo, você pode ter certeza disso. Que bom mesmo, realmente. Lembrando a você, internauta, que o programa fica disponível aqui no Facebook da Creative TV São Paulo para você compartilhar quantas vezes quiser, e também no nosso canal do YouTube, vai ser postado daqui a pouquinho, e ainda na rede Creative de Comunicação com reprises durante a nossa programação, 24 horas no nosso aplicativo. Antes de encerrar, eu gostaria só de mandar um abraço, registrar aqui, no nosso aplicativo, na rede de sites, o programa simplesmente está bombando. Estamos sendo assistidos nesse momento na França, em Portugal, Itália, no Reino Unido também estamos sendo assistidos nesse momento aqui, para você que nos acompanha nesse momento, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, pessoal nos acompanhando agora, Espanha, Rússia, Ucrânia, isso em outros países. Aqui no Brasil, nós estamos sendo vistos agora, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na Paraíba, a Paraíba inteira parou para assistir esse programa, o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Salvador, Aracaju, Alagoas, Pará, Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul também nos acompanhando agora. Muito obrigado a você que está com a gente. Rio de Janeiro entra agora aqui também. Muito obrigado a você que está com a gente agora na programação, ao vivo, nesse encerramento aqui do programa Olhar Humano com o Dr. Nelson Luiz Raspes, que acontece a cada 15 dias aqui pela Creative TV e Rede Creative de Comunicação, aqui pela Creative TV São Paulo e na Rede Creative de Comunicação. Dr. Nelson, obrigado pela sua participação. A gente se encontra daqui a 15 dias novamente nesse sucesso de público que é o programa Olhar Humano. Obrigado, Jandir. Obrigado a todos os telespectadores pela grande audiência que vocês estão tendo, pelos assuntos que vocês estão gostando de estarem assistindo. Pode contar que vamos ter muito mais surpresas por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, doutor Nelson. E a você, internauta, nós ficamos por aqui. O programa Olhar Humano volta daqui a 15 dias com mais um tema interessante e com mais detalhes, com temas que vão fazer diferença no seu dia a dia e que fazem mais do que nunca o impacto diretamente na sua vida cotidiana. Quando você assiste esse programa, suas concepções mudam com certeza e mudam para melhor. Todos um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal.